Olá, neste vídeo falaremos um pouquinho mais sobre o analfabetismo no nosso país. E para isso, trouxemos uma convidada muito especial para a nossa entrevista, onde ela responderá algumas perguntas sobre o nosso tema. Olá, tudo bem? Eu fui convidada por um grupo de meninas, futuras pedagogas, para responder algumas perguntas para um trabalho de grupo delas da faculdade. Eu me chamo Deise Moraes, sou pedagoga, psicopedagoga e neuropsicóloga. Trabalho na área da educação há 17 anos, exclusivamente mais na educação infantil, e os últimos anos tenho trabalhado na coordenação pedagógica de algumas escolas. Espero aqui poder acrescentar com essas respostas, essas perguntas que foram me passadas e ajudar o grupo, que as meninas tenham êxito nesse trabalho. Então, nos próximos vídeos, eu estarei respondendo a essas perguntas. Boa sorte para vocês. Olá! Muito se tem escrito e pesquisado sobre a alfabetização no Brasil. Sendo assim, em sua opinião, quais habilidades estão envolvidas nesse processo de alfabetização e quais devem ser estimuladas na aprendizagem desses indivíduos? Ele requer alguns pré-requisitos, que normalmente são desenvolvidos na infância, mas cada criança tem o seu próprio tempo. As habilidades, elas não são adquiridas de forma espontânea. Elas precisam ser estimuladas de acordo com a fase do desenvolvimento da criança. Então, é importante respeitar a faixa etária e o momento de cada criança. Algumas habilidades são importantes e necessárias no processo de alfabetização. Eu vou citar alguma delas, talvez já conhecidas de alguns. O esquema corporal, que é conhecer o corpo, é muito importante a criança conhecer o seu corpo. Lateralidade, que é o conceito de direita e esquerda, também isso é muito importante. Percepção visual, fino, grosso, tamanho, forma. Percepção auditiva, que é imitar sons. Normalmente na educação infantil a gente trabalha muito com isso, som dos animais, né? Música, musicalidade é muito importante nessa fase. Coordenação motora ampla e grossa, também muito importante. Coordenação motora fina. Então, essas são as habilidades que precisam ser trabalhadas na primeira infância, na educação infantil, para que mais tarde essas crianças consigam ter êxito na alfabetização. Sabemos que a alfabetização é um veículo essencial para promover as competências de linguagem. Sendo assim, qual a importância que a alfabetização aconteça ainda na infância e que prejuízos podem acarretar nas crianças que não se alfabetizam e acabam se tornando adultos analfabetos? Na infância ou primeira infância, as crianças desenvolvem habilidades. É o momento em que as crianças pequenas se conhecem, né? Elas começam a se interessar por os aspectos baseados no código da linguagem oral e escrita, elas precisam ser estimuladas, mas é preciso respeitar o tempo de cada criança. E é na educação infantil que acontece de forma lúdica, brincando, apresentando para as crianças, né, momentos até mesmo de prazer através das brincadeiras, para que elas consigam se desenvolver. E nós precisamos entender que as brincadeiras, elas não são só um passatempo. Toda brincadeira, ela tem uma proposta de desenvolvimento. Então, brincar de massinha, rasgar papel, enrolar papel, cortar, pular dentro e fora, andar em linha reta, andar em círculos, brincar de amarelinha, tudo isso estimula e faz com que a criança consiga ter um desenvolvimento com êxito. Então, isso acarreta futuramente numa alfabetização com êxito ou não. Então, é importante estimular, sim, na educação infantil. Essa primeira infância já começa desde muito pequeno, essa estimulação através dos brinquedos, através
de brincadeiras propostas, tudo isso vai ajudar nesse desenvolvimento. A alfabetização, nós sabemos, ela é fundamental ao longo da nossa vida, mas para o desenvolvimento pleno da criança. Então, as crianças precisam ser alfabetizadas, né, para que elas consigam ter uma vida, né, independente, não dependente, tá? As pessoas que não tiveram, né, essa alfabetização, elas ficam à margem da sociedade, passam por muitos problemas, possuem menos oportunidades profissionais, elas não têm acesso a alguns direitos, não conhecem seus direitos, não conseguem reivindicar os seus direitos. Então, a alfabetização é muito importante para dar liberdade e autonomia para as pessoas. Porque, de fato, se nós não estimularmos, não começarmos desde pequeno com essa estimulação, lembrando sempre, respeitando na educação infantil, sou uma profissional que trabalho com educação infantil há muitos anos, então eu respeito que nós precisamos levar em consideração a faixa etária, o momento das crianças, esperar a criança sinalizar a maturidade, mas nós já podemos começar a estimular para quando esse momento da alfabetização chegar, as crianças estejam mais preparadas para conseguir ter um êxito na alfabetização. Existe um método que seja definido como o mais utilizado para a alfabetização? Diversos especialistas, né, de diversas áreas do conhecimento tentam responder essa pergunta há muito tempo. Mas até hoje não se conseguiu chegar a um consenso de um método eficaz que possa ser aplicado. Recentemente, alguns especialistas estavam estudando o método fônico. Ele foi apresentado aí na Política Nacional de Alfabetização de forma preliminar, né, para ver se realmente seria o método mais eficaz, mas mesmo assim ainda não foi o método que foi aprovado ainda. O importante é o estímulo que as crianças recebem. Então, ainda não tem um método, né, o mais eficaz. Qual é o método mais eficaz? Primeiro que a gente precisa respeitar, nós pedagogas, vocês futuras pedagogas, precisam respeitar aonde a escola, né, a proposta pedagógica da escola que vocês estarão ou estão atuando já. Então, cada escola tem uma proposta, algumas escolas de forma tradicional, outras não, e nós precisamos trabalhar dentro desse contexto. O que nós podemos fazer algumas crianças estão inseridas em algumas escolas e elas não se adequam muito àquele formato de trabalho, daquele formato, aquela proposta pedagógica. O que a gente pode fazer é conversar com a equipe pedagógica da escola e tentar ajudar esse aluno, ver a sua necessidade, trazer alguns materiais que possam ajudar nesse desenvolvimento, que possam ajudar a melhorar essa alfabetização. Nós temos muitos recursos hoje que podem fazer essa melhoria. Então, através de alguns métodos, algumas crianças se adequam melhor a outras não. Nós não podemos, lembrando, né, se nós já fazemos parte de uma equipe pedagógica de uma instituição de ensino, nós precisamos respeitar a proposta dessa instituição. Mas podemos adequar um pouco, chegar a um método onde aquela criança consiga se desenvolver melhor para que ela tenha sucesso na alfabetização.